Fala vascaínos, eu sou o Cadu e tô aqui para trazer para vocês o girão de notícias da quinta-feira. Mas antes disso, deixa o like aqui, se inscreve no canal e segue a gente lá no nosso Instagram, rapaziada. Loucos da Colina _ Bora pro vídeo! E rapaziada, eu quero começar já o vídeo parabenizando o nosso reizinho, Juninho Pernambucano, que tá completando 50 anos hoje. Meu maior ídolo do Vasco, porque foi o cara que eu realmente vi jogar, consegui ele ver jogar, não naquele alto nível que ele jogava, mas eu ainda consegui ver ele jogar de perto. Então eu tava presente no último jogo da carreira dele, Vasco e Santos no Maracanã. Eu tava lá nesse jogo, eu era bem pequenininho, mas ele é um cara fenomenal. Quando eu cresci, eu já cresci aprendendo aquela música Gol do Juninho, monumental. Então é o meu maior ídolo na história do Vasco, minha referência como jogador, maior batedor de falta da história do futebol. Pra mim, um cara sensacional, que eu amo demais esse cara, sou muito fã dele, espero um dia conhecer ele pessoalmente. E rapaziada, saiu um relatório da FIFA dos clubes que mais gastaram dinheiro na América do Sul. O Vasco se encontra em quinto nessa lista. Como pode o Vasco se encontrar em quinto? Eu vou falar a lista aqui pra vocês na ordem que tá. Primeiro Botafogo, segundo Cruzeiro, terceiro Flamengo, quarto River Plate, quinto Vasco, sexto Corinthians, sétimo Atlético Mineiro, oitavo Palmeiras, nono São Paulo e décimo Fluminense. Rapaziada, o Vasco gastou mais dinheiro do que o Palmeiras. O Palmeiras que ganhou 2 Libertadores nesses anos atrás. Fluminense ganhou uma Libertadores, São Paulo ganhou a Copa do Brasil. Tudo bem que o Corinthians não ganhou nada e o Corinthians tá devendo Deus e o mundo. E o Atlético Mineiro que ganhou a Copa do Brasil, o brasileiro, chegou na final de Libertadores ano passado, chegou na final da Copa do Brasil. Então é inadmissível o Vasco estar em quinto lugar. E o Vasco não tem um time decente, porque isso aí a gente vê que é um mau investimento da 777, que investiram muito em promessas para render dinheiro para eles no futuro, só que investiram muito mal, só jogadores que não tem um alto nível por enquanto, né? Mas investiu muito mal, tanto que o Vasco é o time que é o quinto que mais gastou, quinto lugar. E o Vasco não ganha nada, o Vasco não tem essa receita e não vai ter por um bom tempo para ser o quinto time que mais gastou na América do Sul, gente. Não é no Brasil, é na América do Sul. Não é só no Brasil. Então, isso mostra a má gestão da 777, a gestão irresponsável da 777. Se o Vasco foi o quinto que mais gastou, o Vasco era para pelo menos ficar entre os 5 primeiros do Brasil. Mas não fica, nem nos 5 primeiros do Brasil. Ficou entre os 10 agora nesse campeonato, porque o Vasco conseguiu uma sequência de vitórias muito grande, que senão nem entre os 10 tinha ficado. O Vasco marcou uma reunião com o Conselho Deliberativo do clube, né, na próxima quarta-feira, para saber mais informações sobre a reforma de São Januário. O que o clube está discutindo com o conselho é sobre uma possibilidade de aumentar a capacidade do novo estádio do Vasco para, em vez de ser 47 mil, para ser 57 mil pessoas. Só que, com essa possibilidade de ser 57 mil pessoas, vai ter que mudar o projeto da área externa, porque para comportar mais pessoas, vai ter que ter um espaço maior, porque 57 mil pessoas a gente sabe que não cabe de jeito nenhum lá do lado de fora da barreira. Então vai ser complicado do Vasco conseguir transformar esse projeto para 57 mil pessoas, porque a gente sabe que a barreira já fica lotada com um estádio que cabe 19 mil, imagine um que caiba 57 mil. Lembrando que o Vasco ainda não tem um investidor certo, né? Pelo menos que o Pedrinho tenha falado pra gente, tenha sido externalizado. A gente ainda não tem um investidor pro estádio, por isso que a obra do estádio começaria em janeiro, mas como o Vasco estava fechado já com o investidor e esse investidor pulou fora, o Vasco não conseguiu um investidor até janeiro, então está buscando ainda um investidor para conseguir começar a reforma do estádio. Pelo andar da carruagem, a reforma do estádio deve ser no segundo semestre desse ano. Então a gente não sabe ainda ao certo como vai funcionar.
E rapaziada, como eu havia falado ontem no pré-jogo pra vocês, o Vasco quer sim renovar com o Payet. Então o Vasco vai renovar com o Payet. Só que o Vasco vai propor uma diminuição salarial drástica pro Payet. Uma diminuição salarial muito grande pro Payet. Mais ou menos metade do salário pro Payet do que ele recebe hoje. Então seria em torno de uns 750 mil, 800 mil, por aí. Rapaziada, é muito difícil dele aceitar, mas se ele aceitar, imagine quão maneiro vai ser se ele aceitar, porque a torcida vai admirar ainda mais esse cara. A gente já admira demais ele, e ele aceitando um salário dessa forma, com essas condições, no momento que o Vasco vive, vai ser surreal. Ele vai ganhar um respeito enorme da torcida do Vasco, sempre vai ser lembrado por aqui. Disso eu tenho certeza. O país já tem muito nosso respeito, e eu espero que ele aceite, porque a gente quer que ele fique. Mas é muito complicado essa situação, muito complicado dele aceitar. Como eu havia falado ontem, rapaziada, o Coelho já estava acertado com o Atlético Mineiro. E hoje saiu o anúncio oficial do Coelho no Atlético Mineiro. Era um jogador que poderia ser uma peça importante para o Vasco, já que o Vasco está buscando pontas no mercado. Inclusive, já pegando o gancho, o Vasco ainda está com a negociação do Brian Rodrigues de pé, mas o Vasco espera a resposta do América do México. Se o América do México não aceitar essa proposta que o Vasco fez, que é uma proposta ok, que é uma proposta que é o que o jogador vale, o Vasco vai pular para outro jogador, que inclusive já fez proposta para outros jogadores que a gente ainda não sabe quem são, mas o Vasco vai pular para outra. Mas eu quero muito que se concretize essa negociação. O Brian Rodrigues quer vir para o Vasco, acha viável vir para o Vasco, porque é um clube grande, é um país grande, então a marca do jogador vai se expandir, e é um futebol que tem mais mídia do que o futebol do México, né? E também é um clube grande, o Vasco não é um clube pequeno, o Vasco é um clube grande. Então, espero que essa negociação se concretize. O Vasco ainda vai aguardar a resposta do América do México, e eu espero que dê tudo certo, porque vai ser um jogador muito bom, que vai contribuir muito com o nosso elenco. Mais um jogador que foi especulado no Vasco desde o ano passado e fechou com outro clube do Brasil foi o Danilo, que fechou com o Flamengo. Ia ser uma peça importantíssima aqui pro Vasco, ia fazer muita diferença, um jogador experiente, mas ele acabou fechando com o Flamengo porque tem um amigo dele lá, Alexandre. Também o Vasco nem fez a proposta esse ano, pelo que saiu pra gente. O Vasco nem fez uma proposta pra ele, fez só no início do ano, mas no início do ano não, na metade do ano passado, e a Juventus falou que não iria liberá-lo. Só que aí agora, em janeiro, com a janela de transferências aberta, a Juventus achou melhor fazer a rescisão de contrato do Danilo, e aí ele acabou aceitando a proposta do Flamengo e vindo pro Flamengo. E a última do dia, né, rapaziada, que a gente meio que já sabia, já tinha certeza, que o Neymar fechou com o Santos. O que isso tem a ver com o Vasco? Isso tem a ver com o Vasco é que a gente vai ver um maior encontro, um maior jogo de geração acontecer no Campeonato Brasileiro entre Vasco e Santos. Simplesmente Felipe Coutinho e Neymar contra. Isso vai ser um sonho realizado pra mim, porque da minha geração são os dois maiores ídolos, os dois maiores craques brasileiros, os caras que eu mais admiro vão jogar aqui no Brasileirão. Eu espero poder ver de perto eles jogando contra. Eu tenho certeza que vai ser um jogaço, porque são dois craques, dois mágicos do futebol, dois ídolos do futebol brasileiro. E espero que dê tudo certo na carreira do Neymar, menos contra o Vasco. E espero que dê tudo certo na carreira do Coutinho também, sempre, porque esses caras são fenomenais, são jogadores acima da média, fora de série. Para ter mais dois jogadores como esse aqui nascendo na nossa base, de 100 em 100 anos para acontecer isso de novo. E é muito difícil aparecer jogadores assim. E eu espero ver esse confronto de perto, rapaziada. E já estamos chegando no fim do girão de notícias, né, rapaziada? Tamo junto, obrigado a vocês que estão assistindo. Gostei muito da repercussão que teve. A live ontem, o vídeo ontem, gostei demais. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até agora. Deixa o like, se inscreve no canal e casaca!